Você já se perguntou o que aconteceu no dia entre a crucificação e a ressurreição? O dia que muitos cristãos ignoram, mas que mudou a história da eternidade para sempre. Sejam muito bem-vindos ao Portal da Salvação, o canal onde exploramos as verdades profundas das Escrituras que podem transformar sua vida. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, curta este vídeo e permaneça até o final, porque há um ensinamento muito importante reservado para você que pode mudar completamente sua perspectiva sobre a obra completa de Jesus. Quando pensamos na história da morte e ressurreição de Jesus, geralmente nos concentramos em 2 dias específicos. A Sexta-feira Santa, quando Jesus foi crucificado, e o domingo de Páscoa, quando ele ressuscitou dos mortos. Mas e aquele dia do meio, o Sábado Santo? O que aconteceu nesse dia aparentemente silencioso? Muitos acreditam que Jesus simplesmente descansou no túmulo. Mas e se eu te dissesse que enquanto seu corpo permanecia no sepulcro, sua alma estava travando a batalha mais decisiva da história da humanidade? E se eu te contasse que naquele dia aparentemente silencioso, Jesus estava realizando uma missão de resgate cósmica que mudaria o destino eterno de milhões de almas? Este é o mistério do Sábado Santo, o dia esquecido, quando Jesus desceu ao inferno não para sofrer, mas para conquistar. Para entendermos verdadeiramente o que aconteceu no Sábado Santo, precisamos primeiro entender como os judeus do primeiro século compreendiam o mundo dos mortos. Na cosmovisão judaica antiga, o mundo dos mortos não era um lugar único e homogêneo, mas um reino dividido com diferentes compartimentos. O termo hebraico Sheol, ou o grego Hades, representava não apenas um lugar de tormento, mas um complexo reino dos mortos dividido em várias partes. De acordo com os escritos judaicos e as próprias palavras de Jesus, na parábola do rico e Lázaro, havia um lugar chamado Seio de Abraão, ou Paraíso, um lugar de conforto onde os justos aguardavam a vinda do Messias. Havia também um lugar de tormento reservado para os ímpios, e entre esses 2 lugares, um grande abismo intransponível. Era uma visão muito mais complexa do que nossas simplificações modernas do céu e inferno. Quando Jesus entregou seu espírito na cruz e seu corpo foi colocado no túmulo, o mundo foi mergulhado em trevas. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Houve um terremoto e por um breve momento pareceu que as trevas haviam vencido. Mas algo extraordinário estava acontecendo no mundo invisível. São Paulo nos dá uma pista deste mistério em Efésios 4:9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Este versículo nos mostra claramente que entre a crucificação e a ressurreição, Jesus não ficou inativo. Ele desceu às regiões inferiores da terra, ao mundo dos mortos. Mas por que Jesus desceria a este lugar? Qual era o propósito dessa jornada ao coração das trevas? A resposta é encontrada em 1 Pedro 3:18-19. Cristo também padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esta passagem nos revela que, enquanto seu corpo estava no túmulo, o Espírito de Cristo estava ativo. Ele foi pregar aos espíritos em prisão. Mas quem eram esses espíritos? E qual era a mensagem? Desde a queda de Adão e Eva, a humanidade estava sob o jugo do pecado e da morte. Mesmo os justos do Antigo Testamento, homens e mulheres que colocaram sua fé em Deus como Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e os profetas, não puderam entrar imediatamente na presença gloriosa de Deus após a morte. Eles foram para o seio de Abraão, um lugar de consolo e espera. Essas almas justas aguardavam a promessa de Deus, o dia em que o Messias viria e abriria o caminho para o céu.
Eles eram, como Zacarias 9, 11 e 12 os chama prisioneiros da esperança. Quando Jesus morreu na cruz, sua obra redentora estava completa. Está consumado, ele declarou. O preço do pecado foi pago. Mas havia ainda um aspecto crucial de sua vitória que precisava ser manifestado: a libertação daqueles que haviam esperado por ele durante séculos. Por isso, no Sábado Santo, enquanto seu corpo descansava no túmulo, Jesus desceu ao mundo dos mortos, não como prisioneiro, mas como libertador. Ele foi ao seio de Abraão para declarar sua vitória aos justos que aguardavam. Imagine a cena. Todas aquelas almas fiéis. Abraão, que tinha confiado na promessa há quase 2000 anos. Davi, que havia profetizado sobre o Messias. Os profetas, que haviam anunciado sua vinda, todos eles ouvindo agora a voz do próprio Salvador proclamando: Eu sou o cumprimento da promessa. O preço foi pago. O caminho para o céu está aberto. Mas a missão de Jesus no mundo dos mortos não se limitou apenas a proclamar boas novas aos justos. Sua descida também foi um confronto direto com as forças das trevas. Colossenses 2,15 nos diz: E, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus não desceu ao mundo dos mortos como vítima, mas como vencedor. Ele invadiu o território do inimigo e o confrontou em seu próprio domínio. Ele foi até o coração do império das trevas para expor seu poder quebrado e declarar sua autoridade suprema. A profecia de Oséias 13,14 antecipou este momento quando disse: Eu os remirei do poder do Sheol e os resgatarei da morte. Ó morte, onde estão as tuas pragas? Ó Sheol, onde está a tua destruição? Jesus, através de sua morte na cruz e sua descida ao mundo dos mortos, confrontou a própria essência da morte e do inferno. Ele não estava apenas derrotando os aspectos físicos da morte, ele estava enfrentando seu poder espiritual. Sua vitória começou no momento em que entrou no mundo subterrâneo, confrontando as forças que mantinham a humanidade em seu domínio. O livro de Apocalipse nos dá outra perspectiva poderosa sobre o que Jesus realizou naquele Sábado Santo. Em Apocalipse 1,18, Jesus declara: Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. As chaves simbolizam autoridade e posse. Antes da cruz, Satanás tinha certo domínio sobre a morte. Hebreus 2,14 e 15 nos diz que Jesus veio para destruir aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar todos aqueles que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida. Quando Jesus desceu ao inferno no Sábado Santo, ele tomou essas chaves. Ele despojou o inimigo de seu poder sobre a morte. Ele transformou a morte de uma sentença final em uma passagem para a vida eterna. A morte, que uma vez foi o grande inimigo da humanidade, tornou-se apenas uma porta para os que creem em Cristo. Uma porta que leva à presença eterna de Deus. Este é o poder da obra de Jesus no Sábado Santo. Ele não apenas morreu para pagar pelo pecado, mas também morreu para destruir o próprio poder que o pecado tinha sobre a humanidade. O poder da morte. Um dos aspectos mais belos da descida de Jesus ao inferno foi sua libertação dos santos do Antigo Testamento. Zacarias 9,11 fala sobre isso quando diz: Quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertarei os teus presos da cova em que não há água. Esses prisioneiros eram as almas fiéis que aguardavam a vinda do Messias. Os justos que creram nas promessas de Deus, mas que ainda não podiam entrar no céu. Antes da vitória de Jesus, os mortos justos eram mantidos em um lugar de espera. Mas através de sua morte e descida ao inferno, ele abriu o caminho para que estivessem com Deus. Pela primeira vez na história,
os portões do céu foram abertos e todos os que esperavam no seio de Abraão foram libertados para entrar na presença de Deus. Mateus 27, 52, 53 faz referência a isso quando diz que após a morte de Jesus, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esta é uma das passagens mais misteriosas e fascinantes da Bíblia. Ela nos mostra que a ressurreição de Jesus não foi um evento isolado, mas o início de uma libertação cósmica. Os santos do Antigo Testamento não apenas foram proclamados livres no mundo espiritual, mas alguns deles até mesmo receberam seus corpos ressuscitados como um testemunho visível da vitória de Cristo sobre a morte. Outro aspecto intrigante da atividade de Jesus no Sábado Santo é mencionado em 1 Pedro 3, 19 e 20, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Esta passagem tem sido interpretada de várias maneiras ao longo da história da Igreja, mas uma interpretação comum é que Jesus proclamou sua vitória também aos espíritos desobedientes da era pré-diluviana, aqueles que rejeitaram a mensagem de Noé. Note que o texto não diz que Jesus ofereceu salvação a estes espíritos. Em vez disso, ele pregou ou proclamou. A palavra grega aqui é kerusso, que significa proclamar ou anunciar. Jesus estava declarando sua vitória, mostrando que ele era o Salvador, aquele que havia triunfado sobre o pecado e a morte. Para aqueles que o haviam rejeitado, esta declaração de seu poder era uma lembrança final e eterna de que sua rebelião havia sido derrotada. Isso não era uma segunda chance de salvação, mas uma proclamação da supremacia de Cristo sobre todos os reinos, visíveis e invisíveis. O aspecto mais cósmico da obra de Cristo no Sábado Santo foi seu confronto direto com as forças do mal. Colossenses 2,15 nos dá uma visão desse triunfo. E, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esta passagem nos diz que em sua descida, Jesus expôs publicamente as forças demoníacas que mantinham domínio sobre o mundo. Ele fez um desfile de sua derrota diante de toda a criação. Os principados e potestades aqui referidos são os poderes demoníacos, os anjos caídos e forças espirituais malignas que procuravam dominar a humanidade e mantê-la escravizada ao pecado. Quando Jesus desceu, ele entrou no coração do território inimigo, mas não silenciosamente. Ele foi com a autoridade de Deus, trazendo vergonha aberta sobre os demônios e despojando-os de seu poder. Em sua carta aos Efésios, Paulo também faz referência a esse aspecto do ministério de Cristo quando escreve em Efésios 4, 8, 10. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A expressão levou cativo o cativeiro é particularmente significativa. Ela sugere que Jesus não apenas libertou os cativos, mas também aprisionou as próprias forças que mantinham os outros em cativeiro. Em sua descida ao inferno, Jesus não apenas libertou os justos, mas também subjugou as forças do mal que os mantinham presos. O que a descida de Jesus ao inferno no Sábado Santo significa para nós hoje? Qual é a relevância dessa obra muitas vezes esquecida de Cristo? Primeiro, ela nos mostra a completude da vitória de Jesus. Sua obra salvadora não foi parcial ou limitada. Ela alcançou todas as dimensões da existência.
Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados na dimensão física, mas também conquistou as forças espirituais que nos mantinham em escravidão. Segundo, ela nos ensina sobre a natureza abrangente da redenção de Cristo. Sua salvação não é apenas para o futuro, mas também redime o passado. Aqueles que viveram antes de sua vinda não foram esquecidos ou deixados sem esperança. Jesus resgatou até mesmo os santos do Antigo Testamento, mostrando que sua obra redentora transcende o tempo. Terceiro, ela nos dá uma compreensão mais profunda do poder da ressurreição. A ressurreição de Jesus no domingo não foi apenas um retorno à vida física após a morte. Foi a culminação de uma vitória cósmica que começou em sua descida ao mundo dos mortos no sábado. Ele não apenas venceu a morte fisicamente, mas também derrotou seu poder espiritual. Quarto, ela nos oferece uma esperança inabalável diante da morte. Por causa da obra completa de Jesus, sua morte na cruz, sua descida ao inferno e sua ressurreição gloriosa, a morte perdeu seu aguilhão para os crentes. Não precisamos mais temer a morte como um fim, mas podemos vê-la como uma passagem para a presença eterna de Deus. Como diz 1 Coríntios 15, 55, 57, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Após sua vitória no mundo dos mortos, Jesus retornou, mas não imediatamente para o mundo. Ele tinha que ressuscitar dos mortos para demonstrar que sua vitória era completa, mas a vitória já havia sido conquistada. Jesus havia tomado as chaves da morte e do inferno. Ele havia triunfado não apenas para aqueles na terra, mas para todos que haviam partido antes. No domingo de Páscoa, quando as mulheres foram ao túmulo, encontraram-no vazio. O anjo declarou: "Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou." Lucas 24, 5, 6. A ressurreição era a confirmação visível e pública da vitória que Jesus já havia conquistado no mundo invisível durante o Sábado Santo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, não estava apenas voltando à vida, estava inaugurando uma nova era, uma era em que a morte não mais teria a última palavra. Sua descida ao inferno marcou o ponto de virada da história humana. Jesus não apenas conquistou a morte na cruz, mas entrou no próprio reino da morte e tomou de volta o que pertencia a Deus. As implicações dessa vitória são imensas para os cristãos. Significa que a morte não é algo a temer, não é mais o fim, mas o começo da vida eterna. A descida de Jesus ao inferno nos mostra que não há lugar tão escuro, nenhuma escravidão tão forte que Deus não possa alcançar. Não há pecado, morte ou poder que esteja além do alcance de sua redenção. Nos dias antes da morte de Jesus, os mortos justos não tinham acesso direto à presença de Deus. Sua fé em Deus e em suas promessas os havia salvado, mas eles ainda estavam em uma espécie de sala de espera, incapazes de entrar no céu até que o Salvador chegasse. Estes eram os santos do Antigo Testamento, desde Abel até Davi, desde Abraão até Moisés, que confiaram na salvação vindoura de Deus. Eles haviam colocado sua fé na promessa futura do Messias, mas ainda não podiam entrar na plenitude da presença de Deus. A descida de Jesus ao inferno no Sábado Santo não foi apenas uma vitória sobre as forças do mal, mas também uma missão para libertar os mortos justos. Ele foi ao mundo subterrâneo, ao seio de Abraão, e pregou as boas novas àqueles que estavam esperando. Através de sua morte, ele cumpriu a promessa que lhes havia sido feita. Ele abriu o caminho para o céu. Jesus proclamou a vitória sobre a morte, o pecado e o inferno, oferecendo àqueles que creram na promessa de Deus a chance de entrar na presença eterna de Deus. Foi aqui, nas profundezas escuras, que os portões do céu foram destrancados
não apenas para os futuros crentes, mas para todos aqueles que haviam colocado sua fé em Deus antes da vinda de Cristo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de Páscoa, a ressurreição tornou-se a chave que destrancou o céu para os justos que estavam no seio de Abraão. Mateus 27, 52, 53 nos dá um vislumbre impressionante deste momento. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Essas eram as almas justas, as mesmas que Jesus havia libertado do inferno durante sua descida, que agora estavam ressuscitadas e entrando gloriosamente no céu. A ressurreição de Jesus foi uma confirmação final de que sua obra de salvação estava completa. A descida de Jesus ao inferno, sua vitória sobre os poderes da morte e do inferno e sua ressurreição não são apenas eventos poderosos na história. Eles são o fundamento de nossa esperança como crentes. Através de sua obra na cruz e no túmulo, Jesus destrancou o céu para todos que colocam sua fé nele. Sua ressurreição selou essa promessa. A mensagem da Páscoa é clara. Jesus completou a obra da salvação. Está consumado. Não há mais espera, não há mais esforço para ganhar o favor de Deus. Através da morte e ressurreição de Jesus, os portões do céu estão abertos para todos os que creem. Ele abriu um caminho para nos reconciliarmos com Deus, para sermos restaurados ao relacionamento com o nosso Criador e recebermos o dom eterno da vida com Ele. Esta é uma mensagem que muda tudo. É uma mensagem de esperança, de vitória e de paz. Não precisamos mais viver com medo da morte ou do pecado. Jesus derrotou ambos e Ele convida cada um de nós a abraçar sua obra completa. Enquanto aguardamos a gloriosa ressurreição no domingo de Páscoa, lembremo-nos do triunfo silencioso do Sábado Santo. É o dia em que Jesus, nas profundezas do inferno, mostrou ao mundo que nada, nem a morte, nem o inferno, nem o próprio Satanás, poderia ficar no caminho de seu amor e poder. A batalha foi vencida, a vitória foi assegurada e a esperança da eternidade foi disponibilizada para todos. Jesus está te chamando hoje dizendo: venha a mim, eu conquistei tudo. Jesus não é apenas um Salvador que morreu por você. Ele é o Senhor ressurreto que te oferece uma nova vida. Sua ressurreição não é apenas um evento histórico, é um convite para conhecê-lo, para caminhar com ele e para desfrutar da amizade eterna com aquele que derrotou o pecado e a morte. Os portões do céu estão abertos e você está convidado a entrar. Você aceitará seu convite? Abraçará a obra que ele completou em seu favor? Jesus te oferece perdão, liberdade e vida eterna. Tudo o que você precisa fazer é crer nele e aceitar o dom que ele oferece. Em meio a tudo o que está acontecendo no mundo, a ressurreição de Jesus permanece como um lembrete de que há esperança além do túmulo. Jesus destrancou o céu para nós e ele nos oferece não apenas um futuro em sua presença, mas um presente cheio de sua amizade, amor e paz. Que esta temporada de Páscoa seja um lembrete da vitória que Jesus conquistou para você. Que seja um tempo para refletir sobre o significado de sua obra, sua descida ao inferno, sua ressurreição e a maneira como ele destrancou o céu para você. E mais importante, que seja um tempo para abraçar Jesus, o Salvador ressuscitado, e desfrutar da amizade que ele oferece a todos os que creem. Jesus está vivo e através dele você tem acesso à vida eterna, a um relacionamento com Deus e à esperança de um futuro que é seguro. Sua ressurreição abriu o caminho. Tudo o que resta é você atravessar a porta que ele abriu. Você caminhará com ele hoje? O convite é seu. Não deixe que ele passe despercebido. Pense nisso. Jesus não apenas conquistou a morte e o inferno por causa dos nossos pecados,
mas também para que possamos ter acesso direto à presença de Deus. Esta é a mensagem poderosa do Sábado Santo, o dia em que Jesus travou e venceu a batalha final contra as forças do mal. Antes de encerrarmos, deixe nos comentários: você já tinha pensado sobre o que Jesus fez no Sábado Santo entre a crucificação e a ressurreição? Esta perspectiva mudou sua compreensão da obra completa de Cristo? Se este vídeo tocou seu coração e ampliou sua compreensão da obra de Jesus, não esqueça de dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos que vão aprofundar sua fé e transformar sua caminhada com Deus. Até o próximo vídeo e lembre-se, os portões do céu estão abertos graças à obra completa de Jesus Cristo.